então o prefeito Matheus de Mussum, diretamente do escritório de um grupo de empresários, que é o Matheus e o Wagner, né? Perdão, que é o Márcio e o Wagner, que são um empresário que criaram uma associação. Então, prefeito, essa ajuda vai ser bem-vinda? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Com certeza vai ser muito bem-vinda, porque essa movimentação e partindo da iniciativa privada, partindo de empresários, de empreendedores do município, ela é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir captar recursos que não dependam exclusivamente de recursos públicos. A função do município nesse momento é apoiar essa associação, apoiar esses empresários e ajudar também na captação de recursos privados, mas casando também com as políticas que o município visualiza que são necessárias. E aí não são políticas do prefeito ou da prefeitura ou dos empresários, são políticas gerais. Porque o município de Mussum, a partir de agora, começa a ter uma preocupação para conseguir avançar nessa pauta de expansão urbanística, nessa pauta de conseguir dar opções para as pessoas que estão em área de inundação e que não querem mais ficar aí. Se a gente não conseguir avançar na questão das empresas que precisam também sair dessas áreas de risco, nós daqui a pouco vamos estar fadados a uma cidade que vai se apequenar, que vai ter uma evasão em massa e que, infelizmente, não vai ter um futuro promissor como estava tendo anteriormente essas catástrofes. Então, o objetivo geral é esse, é somar forças, é fazer cada um a sua parte dentro desse contexto e permitir que a gente vá além dos recursos públicos que, sejamos sinceros, vão atender algumas coisas, vão atender talvez muitas coisas, mas vão ficar muito aquém, vão ficar muito distantes de tudo que a gente precisa para pensar na expansão da cidade, num novo tempo para a cidade do Sul. Qual é o orçamento previsto para esse ano, prefeito, da cidade? O orçamento previsto para esse ano é de 38 milhões. E aí até um comparativo bastante interessante que a gente faz é relacionado ao nosso prejuízo estimado do evento de setembro de 2023. Somente a inundação de setembro de 2023 teve um prejuízo estimado de 231 milhões de reais. Então, veja bem, o município tem um orçamento total para manter tudo, escola, saúde, transporte, infraestrutura, limpeza urbana, de 38 milhões, mas teve um prejuízo em um único evento de 231 milhões. Isso mostra o tamanho do desafio e a incapacidade própria de tomar, de conseguir fazer frente com todo esse enorme, essa exorbitante necessidade de reconstrução. Eu faço essas perguntas para fazer um parâmetro, por exemplo, por Farroupilha. Vocês têm 65 anos de história e têm praticamente a mesma renda per capita que nós. Vocês têm 4.600 habitantes, nós 75 mil habitantes. Então, a Farroupilha é promissora, mas comparando, Mussum seria mais promissora que Farroupilha, em função do território que vocês têm, que é 3 vezes menor, do orçamento. Então, vocês estavam muito bem, mesmo passando por todas essas tragédias, que essa última agora é a quarta, prefeito, em pouco tempo? Exato. Na verdade, se nós formos contar, e até uma coisa que assusta quando a gente pensa nisso, nós começamos essa jornada lá no dia 23 de agosto de 2023, quando nós tivemos o pior temporal do granizo da nossa história, que destelhou mais de 1.000 residências, prejudicou veículos, galpões do nosso interior, lavouras e toda a nossa situação pública. Todos os prédios públicos foram comprometidos nas suas estruturas de telhados, enfim, por conta, né, por consequência do temporal do granizo. Depois nós fomos, então, para o dia 4 de setembro, aquela tragédia, né, aquele desastre, que além de todo esse prejuízo que nós relatamos, deixou um saldo muito triste e insuperável de 20 mortes. Né? Nós tivemos 18 corpos localizados e 2 pessoas que ainda estão desaparecidas e provavelmente nunca mais, infelizmente, serão encontradas. Posterior a isso, lá no dia 18 de novembro, tivemos mais uma grande inundação, que teria sido a maior da nossa história se não fosse aquela de setembro. Então, um impacto muito grande nas estradas, em toda a logística de limpeza urbana, nas residências das famílias, nas empresas que de novo foram atingidas. E agora, né, esse novo evento, de alguns dias atrás, que foi de novo muito grande, ainda agravado pela questão dos deslizamentos, das enxurradas, dos alagamentos, que foram um fato novo e que também geraram muitos prejuízos e ainda por cima nos deixaram, de certa forma, ilhados aqui na região por causa dos deslizamentos das rodovias e dos acessos do município. Realmente uma situação caótica
sucessiva, então o município é reincidente de tragédia em um período muito curto, né, de 8 meses, e tem um desafio enorme de conseguir reagir, sendo que já estava debilitado, já estava com uma estrutura limitada, com as nossas empresas sem capacidade de endividamento, porque já usaram dessa capacidade no ano passado, e, infelizmente, né, sem grandes perspectivas se nós não tivermos alguma injeção de ânimo extra, além de tudo que está acontecendo. E aí que entra o movimento Recupera o Sul e entra a associação que está sendo criada por esses empresários. Pedir para o cameraman de vocês aí botar um pouquinho mais. Nós estamos cortando um pouco a figura do prefeito ali. Agora melhorou mais. Exato, obrigado. Prefeito, o rio passa por meio da cidade, é próximo. Por que que tem que dar tanto desastre assim? É o Rio Taquari? É uma pergunta bastante complexa. Na verdade, aqui nós temos dois rios, né? O rio Taquari e o rio Guaporé, que eles se encontram. O rio Guaporé deságua do Taquari em um determinado momento. Se a gente for falar da questão hidrológica da nossa região e toda a bacia Taquariantas, a gente tem a bacia Taquariantas recebe águas de muitas nascentes, de muitas fontes, e as nossas cabeceiras do Taquariantes, elas acabam todas elas desaguando no rio Taquari e chegando nas nossas cidades. Então, a partir do momento que as cidades começam a ser mais planas, são elas que sofrem com as inundações. Esse fenômeno começa em Santa Teresa, que é a cidade acima de Mussum, e se estende até Taquari, que é onde encerra, né, a nossa região com o rio Taquari. O que acontece aqui, e sendo bem sincero em dizer, é que as cidades elas foram construídas no leito do rio, elas foram construídas muito próximas do rio, na sua área de possibilidade de inundação, que por muitas décadas não ocorreu nos níveis que tem ocorrido agora nos últimos meses, mas que era projetado, era possível, porque já aconteceu, inclusive, em 1941. Então, se tinha uma noção de que poderia se chegar a tragédias tamanhas do jeito que aconteceu. E agora a nossa missão é remanejar aquilo que tem que ser remanejado e adaptar, tornar resilientes as estruturas que irão permanecer em áreas inundáveis, que talvez não sejam áreas de risco extremo ou de destruição, mas que vão precisar se adaptar para conseguir sobreviver às inundações. Eu sou mais antigo de idade que o município aí. Quando eu era criança, eu me lembro que existia uma secretaria de portos e canais, ou coisa assim, que vinha uma draga para limpar o leito dos rios e botar do lado onde fazia um muro, praticamente um morro de contenção. Isso acabou porque o meio ambiente não permite que limpe o leito do rio, né? Então, essa Secretaria do Meio Ambiente, FEPAM e Companhia Limitada, eu acho que os caras têm que fazer alguns estudos fora do país para estudar algumas coisas, porque o que a gente vê hoje, até no Guaíba, não pode mais tirar areia porque vai estragar o meio ambiente. Quer dizer, quanto mais os rios vão sofrer esse desmoronamento dos barrancos e tudo, a água vai aonde quiser, né, prefeito? Então, isso aí é uma coisa que tem que pensar em termos de futuro também, esse negócio de FEPAM e outras coisas mais aí, né? O que o senhor acha disso? Bom, primeiramente a gente destaca que aí a gente entra numa seara que é extremamente técnica, né? Que foge até um pouco do nosso alcance, mesmo como líderes. O que a gente entende é que esse tipo de processo, por ser uma bacia e uma bacia muito grande, a gente não fala nem de projetos regionais, a gente fala de projetos macro-regionais e que precisam envolver o Estado, né? E aí qual que é a nossa cobrança em relação a isso? Que o Estado acelere o processo de realização de estudos, porque quando nós, municípios, por conta própria, lá em 2023, começamos com alguns movimentos para captar recursos para iniciativa privada, captar de outras fontes, para realizar estudos macro, o Estado bateu na mesa e assumiu esse protagonismo. Mas o fato é que, e aí é uma crítica direta, sim, infelizmente, depois de 8 meses, precisou acontecer já um novo desastre e nós ainda não evoluímos sequer no começo desses estudos, desses levantamentos necessários. Então, realmente, a gente está muito distante de atender essa demanda e não adianta. É um protagonismo que tem que ser do Estado, pelo menos ele tem que ser parceiro para executar esse tipo de estudo e depois pensar em projetos e em obras propriamente ditas. Prefeito, a crítica é minha. O Estado é bom em aumentar imposto, é bom em querer cobrar mais, mas na realidade, uma carteira de identidade para o cidadão comum demora mais de 90 dias. Quer dizer, o Estado não presta para nada hoje. Dá para ver que empresários vão ter que se juntar para resolver um problema que deveria ser do Estado. Prefeito, mais alguma consideração sua? Senão eu passo para os empresários. Na verdade, eu acho que o interessante realmente é ouvir eles, né? Porque eles também sentem muito na pele e o grande desafio hoje é deles, porque muitos de nós, no lugar deles, talvez não teria
a iniciativa e a coragem de reinvestir numa mesma cidade, correndo riscos semelhantes depois de tudo que aconteceu e com pouco apoio. Então, realmente, eu passo a palavra para o Márcio, para o Wagner, presidente e vice da Associação Recupera do Sul. Vamos começar pelo presidente, tá, Wagner? Tu não te importa, né? Sim, senhor. Márcio, o que se fala muito no Rio Grande do Sul, isso não é de hoje, é desde os anos 80, 90, que empresas do Rio Grande do Sul estão indo do Brasil afora e principalmente no Nordeste, onde tem incentivos, né, de 10 anos, de Sim. impostos e tudo mais. É, o Rio Grande do Sul vai sofrer com isso, a gente sabe disso, né? Então, primeiro eu quero parabenizar vocês, empresários de Mussum, se unindo nessa empreitada para tentar ajudar o prefeito, porque, como ele mesmo disse, um orçamento de 30 milhões ou 40 milhões para assumir um tamanho problema, a prefeitura não tem como buscar recursos. Eu acho que o governo federal também cada vez gasta mais, investe menos, né? Então toca para o povo e o empresário, além de pagar altos impostos, fazer as coisas, né, Márcio? É, o principal motivo de vocês é essa, ajudar na reconstrução da cidade? Sim, hoje a fundação dessa associação, né, é fazer com que a cidade não desapareça. A cidade continue e dar uma segurança para o povo trabalhador que construiu sua casa, que ele vai ter um lugar seguro para onde poder ir morar. Esse é o nosso objetivo. Aham. Essa área de terra que a gente pretende comprar, né, através dessa doação. Muito bem. Fora essa área de terra, tem toda uma reconstrução, né? Me parece que a terra, nesse momento, não seria o mais difícil, né? O difícil é realocar, é construir, isso demanda tempo e muitos recursos, né? É, Com certeza. vocês, entre vocês, já devem estar fazendo algumas coisas bastante impactantes, mas o objetivo dessa entrevista é levar o conhecimento de uma cidade de 65 anos, né, que passa por dificuldade e que é uma cidade promissora em função dos seus antepassados, que o Rio antes era a nossa estrada, então não dá para crucificar, né, nenhuma cidade. São Sebastião do Caí, outros mais, Lajeado, enfim, Taquari, né, que mais sofreram. É, qual é a principal reivindicação de vocês, Márcio e Wagner, com relação a isso? Hoje a gente está pedindo ajuda da população através de um recurso, através de PIX, para essa associação, para a gente poder adquirir essa área. Esse é o nosso objetivo. Esse é o primeiro passo, é a aquisição da área. Eu Isso. acho que a gente tem também que dizer a situação, né? Mais ou menos desses 4.600 habitantes, vocês têm ideia mais ou menos de quantos que foram realmente atingidos? 80% da cidade. 80% é muito. Empresas, é muita área. Entre empresas e pessoas físicas, né? Uhum. População em geral. O que que realmente não foi atingido? Foi o hospital? Hospital, algumas creches, uma creche, um bairro. Nós temos o bairro que é dois bairros, na verdade, né? Jardim Cidade Alta e José Marcolin foi parcial, né? Então, praticamente muito pouco sobrou da cidade. E 80. aí, essa motivação de realocar a cidade para um lugar seguro. Porque as pessoas entram e saem, gastam tudo. Nossa cidade é uma cidade de pessoas bastante aposentadas, né? Acho que cortou ali. Não, não, tá normal, pode tocar. De bastante pessoas aposentadas. Então, o que que acontece? Eles já gastaram o que tinham para poder reformar da enchente de 2004. Depois foi atingido de novo em novembro, né? Desculpa, 2023, de setembro, de 4 de setembro. Então, gastaram o que tinha para reformar em novembro. Aí agora, de novo, o pessoal não tem mais capital para poder fazer. Então, essa é a ideia, poder dar um lugar seguro para a população e realocar a nossa cidade. Esse é o nosso objetivo. E o Wagner, que é o homem, que é o vice-presidente, qual é a sua atividade? O do Márcio, ele é empresário do moveleiro, não é isso? Isso. E o Isso. E eu Wagner, sou setor têxtil, Grupo este também, Modas. né? Vocês têm ideia quantas empresas tem no município, através da SICS ou alguma entidade, mais ou menos?
Hoje, Quantos nós CNPJs? Nós temos ativos em torno de 200 e poucos CNPJs. Já. Isso Aham. E a é, principal atividade, prefeito, é a indústria ou... na verdade, hoje nós temos uma situação bem párea, né, entre o setor primário e a indústria. A indústria do setor moveleiro, né, que é bastante forte, inclusive é do setor do Márcio, e também a indústria do setor calçadista, que tem uma participação significativa, e do setor coureiro. Né? A gente tem a questão de uma empresa de couros, a Couros Bom Retiro, que é a maior empresa do município, e que foi também mais uma vez devastada pela inundação. Inclusive, a gente fica até angustiado de pensar na possibilidade dela não conseguir se restabelecer. Aí também entra nessa linha de pensar em remanejar a parte da cidade que dê condições para que as empresas possam se reinstalar, ou, no caso do Curtume, pelo menos uma parte da produção deles possa se reinstalar e fique longe da área de risco. O setor primário tem a participação principalmente de suínos, né, produção de suínos. Hoje a nossa maior representação no setor primário, mas que nesse ponto, pelo menos, graças a Deus, ficaram longe do risco de inundação. Não, o primário, ele ficou fora praticamente. Suínos Suíno. ficou fora. Bovino? Ficam em regiões mais altas. Mas a parte das nossas lavouras, do interior, produção leiteira, que fica nas várzeas do Rio Taquari e do Rio Guaporé, foram severamente atingidas e tem prejuízos bilionários. E a própria questão do setor de suínos, de aves, que a gente também tem, embora não tenham sido atingidos pela inundação, estão com outros prejuízos, né? Prejuízo de acesso, as empresas não conseguem fornecer ração para esses pavilhões, né? Para essas granjas. A gente tem a dificuldade também da falta de energia elétrica em muitos desses pontos, e aí estão alimentando essas grandes com geradores, com custo exorbitante dos produtores. Enfim, toda a cadeia acaba sendo prejudicada também por conta de tudo que aconteceu. Com relação ao acesso de vocês estão conseguindo acesso por aonde? A cidade? Hoje nós temos acesso pela linha São Luís, né? O único acesso que a gente tem da área de cima da região da Serra, para nós, que seria o Aporé, essa região, poderia ter acesso, e para nós nos deslocar pela região de Nova Brécia e a outra cidade Acesso lá para baixo, para Lajeado, nosso acesso Coqueiro Baixo. Coqueiro Baixo e Nova Brécia, né? E temos uma via lateral que seria Roca Salles e Colinas, que aí imigrantes saem em Estrela. É uma volta Está grande. bem estrada de chão, totalmente danificada, é um caos. Muito. Se tiver pessoas que estiverem ouvindo o nosso vídeo, aí que pudesse ajudar para poder estruturar com máquinas, até na limpeza, né, Matheus? Hoje a gente viu que na nossa cidade chegou mais máquinas, até então o prefeito sozinho, com o maquinário que tinha, não conseguia dar conta, abrir estradas e atender a população, estava um caos. Hoje deu, né, Matheus, pode falar com mais propriedade disso, hoje aparentemente tem mais maquinário na cidade dando limpeza e suporte para o município. Até a gente tinha a sensação, e uma pessoa do grupo comentou, que tem um ditado que diz que a gente fica enxugando gelo, né? E aí a pessoa disse que a gente estava enxugando o iceberg, porque era impressionante, a gente não conseguia sair do chão, né? Porque realmente muito limitados de maquinário, e praticamente todo o nosso maquinário é destinado para o interior, por causa da desobstrução de vias, que a gente ainda tem famílias isoladas no nosso interior. Tem que levar mantimentos por helicóptero ou por embarcações, quando o rio permite, e é uma logística absurda, né? É uma coisa muito difícil de se gerenciar, muito estressante, a gente fica na dependência do tempo. Então, agora, gradativamente, conforme vão se desobstruindo as estradas, a gente consegue direcionar esse maquinário também para a cidade, além dessa força externa que a gente tem recebido. Mas maquinários de caminhão se faz muito importante nesse processo inicial de recuperação, para a gente conseguir restabelecer o mínimo da cidade, ou pelo menos aquilo que ainda existe da cidade. E combustível, tipo óleo, essas coisas, está chegando normal. Está chegando, também a gente aceita doações, né? Porque tem muita máquina e muito gerador para manter até a gente voltar à normalidade, e esse custo também ele é extremamente oneroso, né? Então a gente também aceita caso vier algum tipo de apoio nesse sentido. Algumas empresas, algumas associações já nos encaminharam, e quem puder mandar esse tipo de apoio também é bem-vindo.
Já chegou alguma verba de emergência do governo federal? O governo do estado depositou o recurso de R$ 200 mil através do Fundo da Defesa Civil e do governo federal nós já aprovamos 1.700.000 para as ações de resposta, que é a determinação, a denominação da Defesa Civil Nacional para essas primeiras ações, que envolvem cestas básicas, colchões, produtos de higiene e limpeza, kit dormitório, alguma coisa de manutenção dos abrigos e alguma coisa de limpeza urbana. Sejamos bem sinceros, né? Perto do tamanho do problema um valor quase que irrisório, mas já ajuda pelo menos para a gente ter um mínimo de ação, né, nessas primeiras semanas e dar tranquilidade também para os fornecedores, que tem muito fornecedor que chega e pergunta, tá, mas vão pagar como? Com que recursos? Se vocês já estavam numa situação ruim? E é natural, a gente entende que eles têm essa preocupação dentro do contexto atual da cidade. Para o governo federal mandar dinheiro, o prefeito vai ter que fazer projetos. Isso demanda tempo também, né? Demanda, a gente está num país, e isso é uma crítica muito forte, excessivamente burocrático, em todos os sentidos, seja para empresários, seja para o poder público, seja para o cidadão. Isso engessa muito os processos, isso nos faz perder tempo, nos faz ter desgaste também de relacionamento, de energia, muita coisa a gente só consegue pular de uma etapa para outra na base do grito e da pressão. Isso não é saudável, né? Não é como o país deveria andar, mas é a realidade que a gente tem. E muitos recursos, muitos programas que estão postos hoje, eles são muito engessados. A gente teria que criar uma sistemática a nível de federação, de governo federal, que nos permita ter um pouco mais de liberdade, porque as demandas dos municípios, elas são muito diferentes. A realidade hoje de Farroupilha, o volume de recursos que Farroupilha precisa para corrigir seus problemas por conta de todos esses desastres, é muito distante do que o Sul precisa, que é muito distante do que Lajeado precisa, que também é distante do que Porto Alegre precisa. São realidades diferentes. Então, se a gente tivesse um pouco mais de liberdade, a gente conseguiria ter mais assertividade nas ações também. Muito bem. A gente tem conversado com alguns amigos aqui, eu dei o exemplo para o Márcio, que um grupo de jipeiros foi aí levar no hospital uma alimentação especial para um bebê, um grupo de jipeiros. Um outro amigo que tem um restaurante aqui chegou a levar 400 marmitas para pessoas que estavam ajudando a ajudar a cidade, né? Vocês têm recebido, assim, de pessoas voluntárias bastante apoio, prefeito? Sim, graças a Deus tem chegado. A gente deixa claro que não é na mesma proporção do que foi em setembro, porque em setembro nós tínhamos poucos municípios numa situação de calamidade e nós tínhamos muitos acessos, né? Não tinha toda essa obstrução de acesso. Agora a gente tem dificuldade de acessos, tem praticamente todos os municípios da região numa mesma situação de gravidade, muitos municípios do estado, e também o fator clima, né? A gente teve agora nos últimos dias mais uma nova inundação, embora de pequeno porte, mas que também causou transtornos e afastou muitas pessoas da cidade. Enfim, é um caos geral, né? Inclusive, isso acaba também afetando a vida de voluntários. Mas voluntários que venham para mão de obra, para ajudar no processo de limpeza urbana, isso é muito bem-vindo. A gente está aceitando e está precisando para acelerar o nosso processo também. Muito bem. Márcio e Wagner, com relação a recursos, então, durante todo o programa vai aparecer o Pix aqui para ajudar, né? E eu acho que um chamamento que a gente tem a obrigação de fazer como imprensa é levar para o Brasil inteiro que teve uma iniciativa de uma cidade, eu acho que foi de Santa Catarina, né, que adotou uma cidade, dos 5.526 municípios que temos, se tiver algum prefeito que queira adotar Mussum, com uma calamidade pública de 80% de prejuízo, eu acho que seria interessante, né, Márcio? Eu deixo contigo esse chamamento e com o Wagner. Com certeza que seria muito importante aí quem estiver nos assistindo aí, artistas, pessoas que são digitais influencers, que puder nos ajudar, puder divulgar, puder contribuir com o nosso Pix aí, que é o recuperamussum@gmail.com, que puderem ajudar a gente aí, times de futebol, né, o Juventude, Caxias, o Grêmio, o Inter, técnicos que puderem, que a gente puder encontrar, que eles puderem se unir e poderem ajudar a gente apela para eles, porque o nosso povo de Mussum está sofrendo.
Muito E aí bem. vamos tentar ajudar eles. Wagner, quer fazer uma consideração aí, Wagner? Por mais que nós, mussumenses, tentamos ou gostaríamos de agradecer todas as doações que nós já recebemos, voluntários, alimento, gente que vem com vontade de trabalhar, né? Gente que vem, gente que vem e não quer saber, bota a mão e faz mesmo, traz comida, acorda de madrugada para chegar até aqui. Nós não vamos conseguir agradecer a esse povo. Eu me emociono em falar porque, assim, só estando aqui vendo os voluntários que chegam aqui com uma vontade e não só com o trabalho, mas com a palavra, eles estão trabalhando, então te motivando, vamos lá, vai dar certo. Então, assim, não posso falar nome da população mussulense, mas gostaria de dizer nosso muito obrigado. Mesmo, assim, está sendo desde lá de setembro, né, e essa também é absurdo, não é inacreditável o que nós recebemos de ajuda voluntária, de vários lugares, pessoas de longe, muito longe, inclusive. Que cada um faz como pode, né, o que pode. Mas essa causa, essa associação, ela é maior que isso. Ela é maior. Ela é um passo definitivo. É um passo que a gente quer dar para não passar mais por isso. Para que meu filho, a minha filha, os filhos do Márcio, os filhos que o prefeito terá, não passem mais por isso. Porque assim, eu pela quarta vez, em 8 meses, eu desmanchei toda a minha empresa, levei para caminhão, para outras cidades, tive que lavar toda a fábrica por 2 vezes. 2 vezes não chegou água, mas... E o medo que chega, a gente não sabe, né? Então, por precaução, a gente tira. Então, eu não quero mais passar por isso. Isso não é para amanhã, talvez. Isso é um projeto a longo prazo. Então, essa causa que a gente começou a fazer foi pensando na mão de obra das pessoas, para que as pessoas fiquem aqui, para que o Mussum não desapareça. Então, esse projeto a longo prazo, a gente precisa, é fundamental o apoio da população mais uma vez, porque a nossa ideia é ajudar a todos. Não é apenas para empresários, não. É para todo mundo, é para a população inteira. A gente não tem um número de pessoas que a gente vai conseguir ajudar, mas queremos ajudar 100% do povo mussumense. Muito bem, o nosso tempo se esgota porque o sistema aqui ele tem um tempo muito limitado. Falamos, continuamos à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço. Tudo de bom.